explicando a arquitetura básica de computadores como se fosse para uma criança de 7 anos. Em um mundo cheio de programadores, profissionais de TI, é muito importante solidificar as bases da profissão para que você possa se diferenciar e agregar valor à sua imagem como profissional de tecnologia. Então vamos começar pelo começo. E aí, meu nome é Pedro Garcia, eu sou estudante de ciência da computação, pelo menos até o dia da postagem desse vídeo, talvez você tá vendo ele anos ou meses depois, e aí eu não vou ser mais um estudante, enfim, mas tanto faz. Eu atuo na área como profissional freelancer, inclusive estou disponível aí para contratações, estou com agenda aberta. Pode parecer fácil essa pergunta, mas você sabe o que é um computador? Você provavelmente sabe diferenciar falar, ó, isso aqui é um computador, mas você sabe a definição? Um computador é uma máquina que realiza processamento de dados, coletando-os, manipulando-os e fornecendo resultados para o operador de acordo com aquilo que ele solicitou. Aqui nós definimos o que um computador faz, mas do que ele é composto? De maneira bem direta, ele é composto de partes eletromecânicas e eletrônicas. Mas o que um processamento de dados deve realizar? Ele deve pegar os dados, processá-los e oferecer como resultado um produto já lapidado. E esse resultado nós denominamos como informação. Porque veja bem, se você pega numa pesquisa apenas um número lá, um dado, 25% das pessoas, você precisa saber que tipo de pessoas, 25% do que, de pessoas relacionadas a quê, qual que é o contexto disso, o porquê desse dado, para só assim, depois que essas perguntas forem respondidas ali, processadas, você consiga ter um resultado, né, uma informação, porque dado solto não é informação, você precisa de um processamento ali, de um contexto das informações também. E um dado solto pode não ser bom também para o próprio computador. Quem que dá as instruções para o computador realizar esses processos? Nós mesmos. Os programadores têm grande parte nesse bolo aí. Agora que você já sabe o conceito básico do que é um computador, vamos para o próximo tópico: hardware e software. Serei bem direto aqui, porque essa definição é bem simples de se entender. O que é um e o que é outro. Você não vai ter dificuldades, eu prometo. Hardware é a parte física do computador. É aquela parte em que nós tocamos. É a CPU, são as placas, é o mouse, é o teclado, é a placa de vídeo e por aí vai. Software é toda a parte lógica. Os programas, as rotinas programadas. É basicamente aquilo que você vê na tela do computador, que facilita muito a sua interação dentro da máquina. E além disso, o software ele é responsável por fazer todas essas peças funcionarem de maneira ordenada, de maneira concreta, para que o seu computador se torne isso que você vê aí. Agora vamos para dentro do campo do hardware. Dentro desse campo nós temos os dispositivos de entrada e saída, que são basicamente aqueles dispositivos que são responsáveis por captar o dado, jogar para o computador e também exibir o resultado desse dado processado. Ah, Pedro, nossa, que complexo, o que é isso? Não é complexo. Um dispositivo de entrada e saída é um mouse, um teclado, que são dispositivos onde você realiza ações ali para o computador ler. E dentro desse bolo nós temos o monitor, por exemplo, que é responsável por mostrar a saída daquele dado processado. A impressora entra nesse bolo também de dispositivos de entrada e saída. Ela é mais especificamente como um objeto de saída. Só que existem objetos que podem ser os dois, tanto de entrada quanto de saída. Se eu não me engano, a impressora também porque tem aquela parte de scanner. Basicamente você está enviando um dado que é do que você está escaneando para dentro do computador para ele processar e é isso. Acho que deu para ficar claro. Leitores e gravadores de CD também são dispositivos que são os dois ao mesmo tempo. Dispositivos de entrada e de saída. Nele você pode pôr o CD, onde você está enviando dados para dentro do seu computador, e também ele é um dispositivo que você usa para gravar as coisas em um disco, né? Para ele te retornar ali o disco já com as coisas. Aliás, quem que grava coisa em CD, né?
Acho que a minha geração foi uma das últimas que viu isso na prática, gravando coisas no CD. Mas, enfim. Agora vamos falar sobre a memória, um dos componentes mais importantes do computador. Como o próprio nome diz, falando em termos gerais, ela realiza isso mesmo. Ela faz um trabalho de memória mesmo, como se fosse a sua memória aqui. Mas mesmo assim eu vou dar um exemplo prático. Pense comigo, o seu chefe pede para você ir lá no depósito e pegar a caixa azul e depois trazer para ele. Você precisa da tua memória para você decorar que o que você precisa pegar é uma caixa de determinada cor que ele pediu e que você também tem que retornar lá para ele com essa caixa. Essa lógica, ela é aplicável à memória do computador. É basicamente o mesmo conceito. Existem tipos de memórias de computador. Tem a memória RAM, tem cache e por aí vai. Isso nós vamos trazer em outros vídeos, tá? Não precisa se preocupar agora. Mas o que uma memória de computador armazena? Ela armazena os dados em formato de bits, que podem ter valores de 0 e 1. Conforme a complexidade e o tamanho das informações, o agrupamento de bits que são responsáveis por formar a informação para o computador ler vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E o primeiro agrupamento possui 8 bits, que é o mais simples ali, informação rasa. Esses termos eu acredito que você já tenha visto em jogos, já tenha visto também no seu dia a dia, quando você foi comprar um pendrive ou uma memória ou um HD, você com certeza já ouviu falar nessas terminologias que eu vou falar agora. Bom, como eu estava dizendo, 8 bits é a menor unidade, é o menor agrupamento de informações. E ele recebe o nome de byte, mas só que nós precisamos de mais. E pra gente pegar essa complexidade de informações que estão sendo geradas a todo momento e agrupar, nós precisamos de mais. E por isso nós temos agrupamentos maiores como o kilobyte, o megabyte, o gigabyte e o terabyte. E agora está aí na sua tela uma tabelinha, tá? Bem simples, para que você entenda o que é cada coisa, o que significa esses nomes. 1 kilobyte é igual a 1 KB, o número ali resumido, que é o equivalente a 1024 bytes. Um agrupamento de 1024 bytes é equivalente a 1 kilobyte. Como vocês podem ver, cada agrupamento é responsável por mostrar aí a quantidade de informação. E você pode ver que é algo bem simples de se entender. E finalmente chegamos na CPU, a unidade central de processamento. CPU é o termo que nós mais ouvimos aí, só que é a sigla relacionada ao nome dela em inglês. Em português, para ficar unidade central de processamento, nós podemos chamar de UCP. E nada mais é do que o coração da máquina, apenas isso. A CPU é responsável por interpretar e executar as instruções contidas no software. Qual é o ciclo básico de trabalho de uma CPU? Para explicar essa parte, eu vou ler aqui uma citação de um autor muito bom que é referência na área, que explica perfeitamente como que funciona o trabalho da CPU. Esse profissional é o Tannenbaum. Tannenbaum. Eu não sei a pronúncia do sobrenome dele, mas pesquisem os livros dele, que é massa demais. Vamos lá, abre aspas. O ciclo básico de execução de qualquer CPU é buscar a primeira instrução da memória, decodificá-la para determinar seus operandos e qual operação executar com os mesmos. Executá-la e então buscar, decodificar e executar a instrução subsequente. Mas a CPU, ela não faz tudo sozinha, ela depende de outros componentes, como a ULA, unidade lógica e aritmética, a UC, unidade de controle, e os registradores. Nós iremos nos aprofundar em cada ponto desse no futuro em outros vídeos específicos. Agora vamos para o campo dos softwares. A definição de software quer dizer o seguinte: um software, ele é um conjunto de instruções elaboradas de forma legível para o computador para chegar a determinado fim. Podemos separar os softwares em características genéricas para depois ir afunilando. A primeira delas é o software básico, que engloba os sistemas operacionais, como Windows, Linux. Esses programas, eles são responsáveis por controlar toda a parte do hardware,
Sabe aquelas peças físicas? Elas precisam de um programa central para organizar todo aquele caos de fios. E esses programas também são responsáveis por estabelecer uma intermediação entre o hardware e os outros programas dentro do computador, que são essenciais para o funcionamento do mesmo. Para fazer um experimento aí, que eu acredito que vai ser complicado para fazer, mas se um dia você tiver a chance, faça, né? Tente ligar o seu computador sem um sistema operacional. Basicamente, o computador não irá ligar. Talvez possa dar um ar da graça ali, mas ele não vai funcionar da forma correta. E isso é porque ele não está com o sistema operacional devidamente instalado, né? A segunda classificação são os softwares de aplicativos. Resumindo a ópera, são aplicativos, programas que não são essenciais para o funcionamento do computador. Ou seja, você vai conseguir mexer no computador sem necessariamente ter certo software dessa categoria instalado. Que são, por exemplo, o Microsoft Office, o aplicativo do Gmail, do Drive, o Word, o Excel. São aplicativos aí que não são vitais para que o seu computador ligue, por exemplo. Então foi isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Me ajuda muito se você comentar aí o que você achou, se você já fez esse teste ou se você fez uma bela de uma cagada aí por não saber mexer com a parte de hardware do seu PC. Conta aí e compartilhe para aquele seu amigo que também é curioso, que também gosta de tecnologia, porque isso vai me ajudar muito. Eu ainda não tenho nenhum patrocínio, eu ainda não tenho área de membros aberta aí, mas eu espero um dia alcançar aí essas metas também e conto com o seu apoio. Se você gostou aí, dê um clique aí embaixo e até a próxima.